Como vão todas, todos, nessa manhã de sábado? Olá, olá, gente, olá, ó, amigos aí da comunidade Libertas, estou vendo a galera aí da Libertas, alunas da Capivara, fãs de Marcelo Gleiser, gente que já acompanha aqui o projeto Reescrever a Humanidade. Hoje é mais uma aula, só que é uma aula um pouco diferente, eu já vou explicar para vocês como vai funcionar. Mas é mais uma aula, mais um bate-papo com o professor Marcelo Gleiser. A humanidade em busca de si é o nosso tema central hoje, né? É mais uma iniciativa da nossa parceria com o Marcelo, o projeto Reescrever a Humanidade, que é um projeto que visa justamente trabalhar com essa ideia de democratização e acesso ao conhecimento científico, um conhecimento de ponta que Marcelo está produzindo, né, lá nesse centro de pensamento que ele montou recentemente na Itália. Ele está presentemente na Toscana, na Itália, e ele recebe ali pensadores, filósofos, artistas, escritores, outros cientistas para discutirem temas que estão na pauta na ordem do dia, né? Como sustentabilidade, como questões climáticas, como a própria, como ele disse outro dia, a refundação da própria física, né? O que é a vida, né? O que é a inteligência, que foram aulas que ele já deu aqui também, né? O que é a inteligência artificial e de tudo um pouco, todos esses temas que Marcelo vem falando aí há mais de 30 anos e escrevendo muitos livros sobre isso. A gente tem uma grande bibliografia aí que Marcelo já produziu. E tudo isso está concentrado agora na Toscana, na Itália, nesse centro de florescimento do pensamento. Gente, vou pedir para vocês fecharem os microfones. Alguém entrou com o microfone aberto aí. Por favor, senão dá interferência aqui para a gente. Mas eu estava dizendo que agora tudo isso está, digamos, concentrado nesse centro de pensamento que se chama The Island of Knowledge, a Ilha do Conhecimento. Tem o site, o Bruno vai colocar aí no chat para vocês o site, tudo para vocês poderem acessar, quem não conhece esse projeto ainda do Marcelo. E a nossa ideia aqui, com a parceria com o Marcelo, é desconcentrar esse conhecimento, todas essas novidades e tudo isso que está sendo produzido lá no Island of Knowledge, na Ilha do Conhecimento, trazendo isso para vocês a preços acessíveis, de maneira acessível online, né? Porque ao vivo ficaria difícil, né? Então a gente privilegiou esse formato online, muito embora quando o Marcelo vier para o Brasil, a gente pode, estamos pensando em fazer coisas ao vivo também, mas por enquanto os encontros do Reescrever a Humanidade vão ser online. A gente tem um próximo encontro que já está com inscrições abertas, é só clicar lá no nosso site. Quem não tem o site ainda da CAP, www.capivaracultural.org.br. O Bruno vai colocar no chat todos os nossos contatos, o nosso Instagram, o nosso site. E esse próximo encontro com o Marcelo vai ser dia 30 de agosto, né? Então já estamos com dia, hora, data marcada. Quem quiser se inscrever antecipadamente, vai ser, peraí, Universo Desconhecido. Do Big Bang ao multiverso, quer dizer, vamos abranger aí desde o início do universo, desde o famoso Big Bang a agora o multiverso. Isso vai ser o encontro do dia 30 de agosto, sempre aos sábados, nunca aos domingos, nunca às segundas, sempre aos sábados, Marcelo, por conta do fuso horário, né, gente? Das 10 à 1, vocês já sabem. Esse próximo encontro vai ser imperdível. Ingressos pelo Simpla, né? A gente está usando o Simpla porque ele parcela também até 12 vezes, então é uma forma também de todo mundo poder participar parcelando. E a gente já tem, vou dar um pequeno spoiler, ainda não está no site da Capivara, mas em breve estará. A gente já tem data marcada para o próximo evento. Já façam um save the date aí, vai ser dia 11 de outubro. Mesmo horário, das 10 à 1, sábado,
E aí vai ser uma coisa muito interessante, vai ser uma mesa de conversa, né? Em que Marcelo Gleiser vai conversar com Siddhartha Ribeiro. Eles vão se entrevistar mutuamente e fazer um debate, entrevista, conversa, para falar um pouquinho da física, a neurociência e além, né, Marcelo? Esse e além é muito bom. Como sempre, esse papo tem sempre um espaço para vocês também perguntarem, é uma preocupação nossa que vocês possam perguntar, interagir com o Marcelo Gleiser, nessa conversa, interagir com o Siddhartha Ribeiro, é a junção aí de dois pensadores contemporâneos e grandes nomes brasileiros, né? Siddhartha já esteve aqui na Capivara também, falando de sonhos, né? Falando de psicotrópicos, então tenho certeza que vai ser uma conversa linda. Essa vai ser 11 de outubro. E bom, gente, para hoje, como é que a gente vai fazer? Hoje a gente tem um formato que o Marcelo vai falar, vai introduzir esse tema, Humanidade em Busca de Si. Esse tema, ele é o mesmo título do livro que Marcelo recentemente lançou, que é uma conversa entre o Marcelo e o Karnal, né? O Leandro Karnal. Esse livro foi lançado pela Record. E todo mundo que participa hoje aqui, todo mundo que se inscreveu para a conversa de hoje, tem direito a um desconto, um cupomzinho de desconto da Record para adquirir o livro. Quem não adquiriu ainda, tem um cupom de desconto. Bruno, põe lá o cupom no chat. Quem não recebeu, vocês já devem ter recebido por e-mail ou por WhatsApp. Mas tem 30% de desconto para comprar o livro no site da Record. Então, a Humanidade em Busca de Si começou com essa conversa entre Marcelo e Leandro Carnal e continua hoje com essa conversa entre Marcelo Gleiser e nós, né? Nós vamos pedir a vocês, então, como a gente tem bastante gente, o Marcelo vai falar, vai introduzir o tema, e as perguntas nós vamos fazer o seguinte: a gente vai pedir a vocês que coloquem, basta colocar o nome e sobrenome de vocês no chat, vocês vão se inscrevendo lá no chat. Quem quiser abrir a câmera, né? A gente vai chamar vocês por ordem de inscrição no chat. Quem quiser abrir a câmera e fazer a pergunta pessoalmente para o Marcelo em viva voz, pode fazer. Quem também não está afim de falar, não quer abrir câmera, pode apenas mandar o nome lá no site, no chat, perdão, e já manda a pergunta por escrito, tá? A gente vai ler sempre pela ordem de inscrição e pela ordem que a pergunta aparece no chat. Eu vou pedir para vocês, inicialmente, cada um mandar apenas uma pergunta, tá? Quem quiser abrir a câmera, vou pedir para controlar um pouco o tempo da pergunta também, no máximo 1 minuto e meio, tá? Para a gente dar a chance a todo mundo de poder perguntar, poder conversar com o Marcelo. Então, procurem ser bem sucintos nas perguntas, tá? E aí, sobrando tempo, a gente faz uma nova rodada de perguntas, tá? Sempre com essas regras, sempre pela ordem de inscrição no nosso chat e sempre procurando ser sucinto na pergunta para que a pergunta não ultrapasse aí 1 minuto e meio, tá? Acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Antes de começar a perguntar para o Marcelo, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar algo para mim? Dessa parte mais operacional? Tranquilo? Maravilha. Então, Marcelo, é com você, a Humanidade em Busca de Si. Bem-vindo novamente à Capivara. Obrigada pela parceria. Você está sempre aí disponível. Sempre uma alegria ter você conosco, uma alegria, um privilégio, né, ter você conosco e ao vivo e a cores. Boa Vivi a tarde, né? cor. Boa tarde para mim, boa tarde para vocês, bom dia. Aqui dessa Toscana de 35 graus, eu sei que em várias partes do Brasil está fazendo frio. A Ana Marta veio de Jeddah e hoje ela está de Jedi, vai na Guerra nas Estrelas. Mas nós aqui na Toscana está uma onda de calor terrível, assim, tipo, realmente 35 graus, é incrível. Você sai do Rio, né? Eu saí do Rio para vir para cá. Bom, a única diferença é que, pelo menos aqui, o calor é mais seco do que no Rio, então você sua menos, né?
Bom, então, como a Ana Marta falou, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, vai ser mais no espírito de um seminário, uma conversa, do que uma aula, uma apresentação. Eu não tenho nenhum PowerPoint para falar sobre essas coisas, porque essas são, vamos dizer assim, são temas que eles não precisam de grandes imagens. Eu acho que a gente consegue imediatamente focar naquelas coisas que realmente são fundamentais para a gente. Então, a minha ideia é falar em torno de meia hora, né, por aí. Daí a gente abre para perguntas. Aí eu diria que quando a gente chegar uma hora e meia, talvez depois do começo, a gente possa dar uma paradinha para todo mundo esticar a perna, tomar uma água, né? E checar se as minhas respostas estão certas na Wikipédia, ver se eu estou falando besteira, se estou falando coisas boas ou não. E é isso. Então tá. Quando eu queria só dizer mais uma coisa, sobre essa colaboração que eu estou fazendo com a Capivara Cultural, uma coisa importante é que quanto mais gente se inscreve nas aulas, mais bolsas a gente pode dar para as pessoas que não podem se inscrever nas aulas, ou não podem porque não tem meios para isso. Então, quanto mais pessoas participarem, né, mais a gente pode abrir para públicos que, infelizmente, não podem pagar para esse tipo de conversa, que seria uma pena. Então, daí é que entra muito essa iniciativa da democratização do conhecimento. Então, eu peço a vocês que espalhem as novas para as suas famílias, amigos, etc., para que isso possa ficar cada vez uma coisa mais com maior momento, vamos dizer assim, trazendo realmente, como eu falei na última nossa conversa, no finalzinho, a gente teve uma conversa super inspiradora, em que eu estava falando sobre como que a gente pode construir uma comunidade, né? Uma comunidade de interesses mútuos, né? De querer realmente tentar melhorar um pouco enquanto ser humano, né? Eu acho que a cada vez que eu falo sobre esses assuntos com públicos diversos e tal, eu aprendo um pouco mais sobre quem eu sou e também sobre o mundo em que a gente vive. E eu acredito que seja uma experiência, um sentimento mútuo, né? Que isso aconteça espero, com vocês também, né? Bom, então, é, a ideia de falar sobre a humanidade em busca de si, né? Quando eu estava pensando nesse título, me ocorreu o seguinte: a humanidade sempre esteve em busca de si. Eu acho que essa busca é, talvez, o que mais defina a humanidade. O que é triste com relação a essa, vamos dizer assim, essa descoberta é que a gente até agora não se encontrou. Então a gente continua se buscando, né? Tem uma coisa assim muito interessante que você vê que quando você olha textos antigos, filosóficos, poemas, religiosos, todos esses textos são, de uma certa forma, uma expressão dessa nossa necessidade de entender quem nós somos, né? Porque o ser humano é um bicho particular, né? Eu acho que a noção de inteligência, que é um assunto que a gente está discutindo muito aqui na Ilha do Conhecimento, eu até, como a Ana Marta mencionou, dei uma aula sobre isso. Um, a questão da inteligência, quanto mais a gente pensa nela, mais a gente entende que os animais, até as plantas, exibem uma forma de inteligência, né? Então, o que está se descobrindo muito no momento é que você não precisa ter uma rede neural, um cérebro, para você ter alguma forma de inteligência, dependendo de como você defina o que seja essa inteligência, né? Então, quando se fala aqui nesse tipo de inteligência mais geral, a gente não está falando, vamos dizer assim, da capacidade de compor uma sinfonia. A gente está falando da capacidade de se enquadrar no meio ambiente em que você vive e de interagir com esse meio ambiente, trocando informações com esse meio ambiente. Então, isso daí é verdade tanto para a gente, quanto para o meu cachorro, quanto para uma lagosta, quanto para uma bactéria. As bactérias
elas interagem com o meio ambiente também. Por exemplo, um fenômeno muito, muito incrível que foi descoberto já há muito tempo no laboratório é que você pegar um monte de bactérias e colocar num Petri dish, né, num cadinho, né, de laboratório, e você colocar uma solução líquida em que um lado da solução tem mais açúcar do que o outro lado, e você mapear o movimento das bactérias, você vai ver que as bactérias vão se locomover com propósito na direção em que existe maior concentração de açúcar, de glucose. Por quê? Porque elas sabem que mais açúcar significa mais energia, significa maior capacidade de sobrevivência. Então, todas as formas de vida têm uma capacidade incrível dessa compreensão, vamos usar essa palavra, de que elas precisam interagir com o ambiente em que elas existem para poder sobreviver, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque isso daí amplifica a noção do que significa ser inteligente. E a gente entende que uma das características da inteligência, aliás, antes de eu falar isso, vocês sabem que, se você olhar no dicionário a definição de inteligência, né? Ou quando você pergunta para uma pessoa o que é uma pessoa inteligente? Uma pessoa inteligente é aquela pessoa que consegue resolver problemas mais rápido, mais eficientemente do que outras, né? Então, por exemplo, você vai na escola, tem sempre aquele cara que, ou aquela estudante que tira 10 sempre, que sabe, parece que adivinha matemática, que tem aquela capacidade de redação fantástica. Pessoal, essas pessoas são super inteligentes. Esse tipo de inteligência, sem dúvida, é um tipo de inteligência, mas é um tipo de inteligência muito relacionado, muito derivativo de uma ideologia que vem do iluminismo, de que inteligência é sinônimo da capacidade racional do ser humano. Então, quanto mais você consegue raciocinar com eficiência, resolver problemas com eficiência, mais inteligente você é. Tanto que, quando você faz um teste de QI, eu não sei, vocês já fizeram um teste de QI? Levanta aí a mão, mostra aí quem já fez teste de QI. Então, teste de QI é uma coisa que é totalmente ligada com vamos resolver problemas, né? Não tem muito a ver com criatividade, não tem nada a ver com relacionamento. Tem tudo a ver com resolver problemas. Então, uma pessoa que tem um QI alto, nessa definição, é uma pessoa que é capaz de resolver problemas. Só que um dos maiores problemas, voltando agora ao nosso assunto, que nós temos enquanto seres humanos, é a nossa capacidade de se relacionar com si mesmo e com o outro, né? O grande desafio que a gente encontra na vida da gente é justamente entender quem você é enquanto pessoa, e, obviamente, esse ego, essa pessoa que você não é uma entidade estática, é uma entidade dinâmica, né? A gente vai mudando no tempo, né? Mas, de certa forma, a gente não sabe nunca exatamente quem nós somos, né? Você pode ter uma ótima ideia de quem você é, mas não existe assim uma percepção completa, né? De que, por exemplo, eu imagino que todos vocês já tenham se surpreendido com uma resposta que você tenha dado para alguém, como se tivesse uma voz que falou por você, antes de você se dar conta de ter falado o que você falou. Aí você faz, putz, cara, não devia ter falado isso, devia ter ficado quieto um tempo e esperado um pouco para falar o que eu falei. Você pode ter ofendido sem ter tido a intenção de ofender, ou você pode ter falado uma coisa que realmente não tem a ver contigo. Você, às vezes, se surpreende com o tipo de pessoa que você é, né? Então, isso daí é uma coisa subjetiva, uma coisa pessoal, né? Aquela coisa de, às vezes, eu não sei quem eu sou exatamente, né? E muito dessa jornada de autodescoberta, que é uma coisa que vai ocorrendo através da vida, né? E, obviamente, deixa eu ver aqui, a Orjana,
de hoje, eu estou vendo você bem no meio aqui, na minha frente, Rosana, então eu vou pegar você. A Orjana de hoje não é a mesma Orjana que era uma menininha com 5 anos. São Orjanas que, obviamente, têm uma história de vida que começa com aquela menininha de 5 anos ou antes, mas existe toda uma evolução pessoal, emocional, profissional, que vai aos poucos transformando quem nós somos. Então, a pessoa que você é uma entidade que está sempre em transformação, né? E o que é interessante é que essa nossa capacidade de transformação, nossa transformação, tem a ver muito com o contexto cultural em que a gente existe, o contexto familiar em que a gente existe, onde você nasceu, quem são seus pais e seus avós, que escola que você vai, que língua você fala, os valores da sua cultura. Tudo isso vai formando, de uma certa forma, assim, aquele arcabouço subjetivo, emocional, de quem você é. Mas mesmo assim, se você pega dois irmãos gêmeos idênticos e eles são sujeitos essencialmente ao mesmo tipo de experiências, os mesmos pais, mesma família, mesma cidade, a mesma língua, a mesma escola, até os mesmos amigos, esses dois gêmeos, eles vão ter muitas coisas em comum, mas se você separar esses gêmeos, eles vão ficar cada vez mais diferente, né? Então tem sempre esse encontro, né? Ah, eu não sabia que eu tinha irmão gêmeo, aí encontra o irmão gêmeo e fala, caramba, a gente gosta da mesma cor, ou gosta desse lugar, ou gosta de macarrão, ou não gosta de macarrão, mas existem um monte de outros valores que vão sendo adquiridos com o tempo. Então essa questão de buscar por si mesmo é, na verdade, uma pergunta meio que infundada, porque você pode falar, peraí, buscar por si mesmo quando exatamente na minha vida? Eu passado, eu presente, ou aquele eu que vai ser você daqui a pouco, que você nem sabe exatamente quem você vai ser, né? Por quê? Porque acontecem coisas na vida, contingências na vida, que são completamente fora do nosso controle, né? Isso é uma coisa meio que inevitável, né? Acontece, você tem perdas, você perde pessoas queridas, você encontra pessoas queridas, você é forçado a se mudar de um lugar para outro por um motivo profissional, por um motivo familiar, ou você quer se mudar de um lugar para outro, né? Então você cria essa nova realidade. Foi exatamente o que eu acabei fazendo há um ano atrás, quando eu comprei essa casa aqui há 2 anos atrás. Eu meio que resolvi, e com a minha esposa, obviamente, a gente falou, vamos então mudar tudo, né? Eu falei para ela, olha só, após pandemia, a vida nos Estados Unidos está ótima, pelo menos estava, a gente escapou da hora, vamos dizer assim, mas aquela vida lá em 2022 nos Estados Unidos estava ótima, a gente estava profissionalmente tendo bastante sucesso, tanto eu quanto ela, nossos filhos estavam ótimos, estava tudo dando super certo, e eu falei para ela, exatamente por isso, vamos mudar tudo. Vamos nos expor ao desconhecido, né? Vamos tentar se enquadrar nessa altura do campeonato, né? Se enquadrar numa cultura completamente diferente daquela que a gente está habituado, que é a cultura italiana, né? Se bem que ser brasileiro ajuda muito, porque essa coisa latina do italiano é muito parecida com a nossa, mais do que qualquer outro povo latino que eu conheça. Eu acho que os italianos têm muito a ver com os brasileiros, assim, sabe, de várias formas. É, eles têm uma coisa nata deles que eu acho fantástica, que é aquela vontade de conhecer o outro, a curiosidade de se relacionar. E eu queria voltar a esse ponto de relacionamento, porque uma das coisas que a gente tem discutido muito aqui é justamente essa outra maneira de se pensar sobre a inteligência, que é a capacidade de relacionamento dos animais e dos seres humanos. E você vê isso, você vê como o seu cachorro ou o seu gato se relaciona contigo e precisa desse relacionamento para estar bem, né? Isso é uma coisa assim absolutamente incrível. Existe um vídeo que eu vou ver se eu consigo depois dar para o Bruno o link desse vídeo, que foi uma experiência que foi feita em psicologia, que é assim meio de quebrar o coração, mas ela fala muito sobre
quem nós somos enquanto seres humanos, né? Que é assim, ter uma mãe segurando um filho de 1 ano, assim, o filho está olhando para ela está olhando para o filho, e ela fala: "Ô, filhinho querido, você é a coisa mais linda desse mundo", e dá beijinhos, e faz carinho, e sorri, sorri, sorri. E o filhinho está todo feliz, está tentando falar, está olhando para ela, está com as mãozinhas assim, querendo pegar ela, uma coisa super linda, etc. Aí, de repente, tipo, do nada, a mãe para, não fala mais nada, a- o rosto fica completamente rígido, e a criança fica totalmente desnorteada, não sabe o que fazer, não sabe como reagir e começa a chorar, porque perdeu aquela segurança que é construída através do relacionamento entre a mãe e o filho, né? E é uma coisa assim muito, muito poderosa esse vídeo. Eu não sei se vocês já viram ou não, mas é realmente incrível. Vou ver se eu consigo passar o link aí para o pessoal da Capivara para vocês verem. Isso mostra o quê? Que existe um outro tipo de inteligência, que é a inteligência relacional. Emocional, sim, também, como já dizia o Daniel Goleman, né? Que, aliás, eu estou trazendo para o Rio de Janeiro em agosto, então, se vocês estiverem no Rio, eu estou trazendo o Daniel Goleman, o cara da inteligência emocional, e o Antônio Damasio também, para esse festival, deixa eu beber uma água, chamado Rio Innovation Week, entre dia 12 e dia 15. Eu tenho um palco lá que se chama, como é que chama? Ciência para todo mundo. E então eu chamo um monte de pessoas, inclusive esses dois. Então, mas é mais do que simplesmente uma capacidade de você intuir o outro, de você intuir relações, mas é essa necessidade de você crescer enquanto ser humano através do seu relacionamento com os outros. E então, quando a gente fala em busca de si, não é uma questão de a gente tem uma resposta, é isso que está faltando. Mas uma das coisas que está faltando na humanidade, e isso é uma coisa que sempre foi verdade, mas agora está ficando cada vez mais verdade por causa das tecnologias digitais, é justamente essa nossa capacidade de se relacionar um com o outro, olho no olho, mão na mão, abraço com abraço, aquela coisa que não é só ver uma tela na sua frente, como a gente está fazendo agora, infelizmente, mas quem sabe um dia a gente, todo mundo se abraça num desses jantares aí que a Ana Marta organiza, mas o ponto é que o que está faltando na gente, cada vez mais, é essa nossa possibilidade de se relacionar com o outro de uma forma direta. Tem um outro vídeo incrível que eu acabei de ver na internet, que é na África, um pescador no rio que é amigo de uns chimpanzés. Então, o chimpanzé, sempre que ele passa ali perto de onde estão os chimpanzés no rio, os chimpanzés vêm atrás dele e ele vai nos chimpanzés para dar comida para os chimpanzés. Então, o vídeo é o cara saindo do barco, entrando na água, o chimpanzé vindo de encontro dele na água também. E antes do cara dar a comida para o chimpanzé dá um mega abraço nele. E ele dá um mega abraço no chimpanzé. Aí eles param, aí ele tenta se separar, o chimpanzé vem e abraça ele de novo. Ele não quer parar de abraçar esse cara, porque ele adora esse cara já de muito tempo. Então, essa expressão física e tátil do relacionamento é uma coisa que está ficando cada vez mais difícil no tipo de vida que a gente tem, né? Quando você vai no mega escritório, você vê o quê? Você vê aqueles compartimentos, né, separados, né, por janelas ou por uma paredezinha e tal, para você não olhar para o cara do teu lado. Então você fica meio fechado naquele seu mundo. E isso, para mim, é uma das coisas que está afetando profundamente a nossa capacidade de ser mais humano, né? Então, eu queria levantar esse ponto para vocês. Deixa eu só controlar um pouco aqui o tempo, a gente ainda tem mais um tempo, que eu acho ótimo. E queria colocar essa questão para vocês, né? O que vocês podem fazer enquanto pessoas para
exercitar um pouco mais essa inteligência relacional que nós temos inata na gente, mas que às vezes fica tão difícil, né, de exercer esse tipo de atividade nos dias em que a gente vive, né? Existem vários estudos que mostram que, sabe, os estudos, por exemplo, dos centenários, né? Então você tem grupos centenários em lugares diferentes do mundo. Então, por exemplo, você tem em Okinawa, no Japão, você tem na Sardenha, aqui na Itália, você tem na Grécia, eu esqueci exatamente aonde na Grécia. O que essas pessoas têm em comum? Uma das coisas que todas elas têm em comum é que elas vivem em uma comunidade que se encontra praticamente todos os dias e passam horas conversando. Então, essa coisa do outro estar perto, não do outro ser o outro que está lá longe, mas do outro estar perto, tipo, oh, estou aqui na cadeira do teu lado, vamos tomar um chá, né? Uma coisa assim. Só pensar em chá agora começa a ficar suando, mas é uma cerveja, vamos dizer assim. Então, essa capacidade de relacionamento, e também, obviamente, tem o lado dietário, né? O que você come também influencia bastante, como você come influencia bastante a sua longevidade, mas esse lado de relacionamento é absolutamente fundamental. E a gente está perdendo isso. Então, é óbvio que essas tecnologias, tipo a que a gente tem agora, ela permite que eu esteja falando com um monte de gente que eu normalmente não falaria, né? Porque eu estou aqui, né? Vocês estão lá no Brasil, provavelmente em vários lugares, estamos até fora do Brasil, não sei. Então, é óbvio que é muito legal você poder ter esse espaço virtual de contato com as pessoas, mas ele nunca vai ser substituto para aquele contato direto entre seres humanos. Eu tenho uma evidência empírica seríssima e irrefutável com relação a isso, que é ter sido professor antes, durante e depois da pandemia. Porque durante a pandemia, obviamente, as universidades fecharam, né? As escolas fecharam, e você teve que dar aula virtualmente para os alunos, né? Eu me lembro que, na época, pelo menos no primeiro ano, eu tinha uma turma de 120 alunos, mais ou menos, né? E estavam lá 120 janelinhas, né, na minha tela de computador e tal, e você dá o curso, mas era óbvio que o nível de semi-desespero emocional dos jovens estava direto ali, dava para todo mundo ver. Tanto que, quando terminou a pandemia e nós voltamos às salas de aula, eu nunca vi tanto apetite, tanta presença, tanto olhar com um sorriso desse tamanho numa sala de aula, como quando esses alunos voltaram a ter esse contato direto, não só, obviamente, com os professores, mas também com os outros alunos, né? Então, nós somos necessariamente seres que precisamos desse relacionamento para florescer, né? Então, criar estratégias em que você possa exercer esse tipo de inteligência relacional é muito importante para a saúde mental de todo mundo. É uma coisa assim absolutamente essencial. Então, toda essa polarização que a gente está vendo no mundo pós-pandemia tem muito a ver com, durante a pandemia começou e aí piorou, eu acho, agora, tem muito a ver exatamente com esse isolamento, né? Porque quando você se cerca de um muro por todos os lados, né? O outro se torna cada vez mais diferente de quem você é, né? E a gente se procura os nossos pares, a gente se identifica com tribos que são cada vez menores, vamos dizer assim, e quem não faz parte da nossa tribo é nosso inimigo, porque pensa de uma forma diferente da gente, e a gente confunde a rivalidade entre, por exemplo, Fluminense, Flamengo ou Grêmio Internacional com uma rivalidade entre seres humanos que, no fim da história, tem exatamente o mesmo tipo de objetivo que todos nós temos. Todos os seres humanos, sem exceção, querem amar, ser amados. Querem ter uma vida digna, querem ter uma vida que tem um certo nível de liberdade, se bem que o conceito de liberdade é um conceito bastante complexo, que a gente pode conversar daqui a pouco, se for o caso, mas a ideia do que é a nossa busca
por essa emancipação do humano, vamos dizer assim, é justamente simples, né? É relacionamento, liberdade, bondade, generosidade, carinho pelo outro, mesmo porque você não conhece, por definição, né? O outro que você não conhece não é seu inimigo, ele é seu amigo, mas a gente se guarda tanto, né? E, obviamente, eu entendo, por exemplo, em cidades grandes, eu cresci no Rio de Janeiro, eu sei que em cidades grandes no Brasil e no mundo tem a questão do crime, você tem que se guardar e tal, mas o que acaba acontecendo é que você se guarda tanto, 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 que você leva esse escudo de quem você é, que protege quem você é, em todos os lugares em que você vai. Daí você perde a oportunidade de se abrir para uma outra pessoa, e de poder ouvir uma outra pessoa que pensa de uma forma diferente de quem você é, né? Isso, para mim, é o que está faltando mais agora no mundo. Essa capacidade de engajar o outro que não pensa da mesma maneira que você numa conversa. Mas aí você fala, mas como se faz isso, né? Então, tem vários projetos que estudam exatamente essa questão, né? Por exemplo, só para dar um exemplo bem brasileiro, se você é pró-Bolsonaro ou se você é contra Bolsonaro, tá? Ah, eu sou bolsonarista. Ah, eu sou não bolsonarista. Então eu não vou falar com esse cara porque esse cara pensa diferente de mim politicamente, então não tem nada a ver comigo. Esse não tem nada a ver comigo é uma conclusão que vem a posteriori, porque a gente não conhece essa pessoa, né? Então você fala, eu, por definição, na verdade, a priori, desculpe, porque você não conhece, você fala, não pode ter nada a ver comigo porque tem outros interesses, outras maneiras de pensar sobre o mundo. Então, qual é a estratégia que as pessoas estão desenvolvendo no momento para sobrepujar esse tipo de problema? Primeiro, você chama a pessoa para tomar um café, para almoçar, né? Em vez de ficar falando, pô, por que que você é isso, aquilo outro, com o dedo na cara, aquela coisa assim, você fala, como é que vai a tua família? Sabe? O que que você faz? O que que você gosta de fazer? Você explora não o lado político, o lado religioso, mas quem é você como pessoa, sabe? Pessoa tipo a sua vida, sabe? Teu filho gosta de futebol, o meu também, sabe? Ah, você vai nessa igreja, puxa, eu vou nessa outra, mas pô, que legal que nós dois vamos na igreja, sabe? Ou não vamos, dependendo de quem for a pessoa e tal. Então, o ponto é que, tanto no que vocês concordam quanto no que vocês discordam, é entender que existe um outro ser humano daquele outro lado da mesa ali que também quer amar e ser amado, que também quer respeitar, quer ser respeitado. Eu acho que isso daí encurta essas distâncias e cada vez expande um pouco essa nossa capacidade humana de se engajar com o outro e diminui essa solidão que as pessoas estão sentindo cada vez mais, né? Jovens ou não. Jamais, né? Eu fico horrorizado quando eu vejo pessoas como Elon Musk dizendo que no futuro próximo, porque ele é que está fazendo isso, cada um de nós vai ter um robô mascote. Porque aí, com esse robozinho mascote, a gente não vai mais precisar de ninguém. Isso é literalmente a destruição do que significa ser humano. Você se limitar no seu relacionamento enquanto pessoa a uma máquina, achando que essa máquina vai prover você emocionalmente, fisicamente daquelas coisas que você precisa, é literalmente fechar a porta de quem você é enquanto ser humano. É óbvio que existem muitas pessoas que são muito sozinhas, principalmente pessoas idosas, que precisam de companhia, né? Então, como último recurso, pode até valer ter um robô em casa, mas seria absolutamente o último recurso. Sempre antes, a gente tem que pegar a mão humana, sabe? Dar a mão humana para aquela pessoa que está sozinha e resgatar um pouco esse lado social dessa pessoa, né? Então, substituir seres humanos por máquinas é justamente abraçar a nossa desumanização, né? Então, se a humanidade está em busca de si mesma, ela certamente não vai se encontrar através das máquinas, né? Então,
eu acho que nós temos o quê? Nós temos 45 minutos já, e a gente combinou, então, de ter uma conversa de perguntas e respostas um pouco mais longas. Eu acho que está na hora, né, Ana Marta, de nós fazermos isso depois dessa Eu, minha apresentação. eu acho que legal, já temos várias perguntas aqui no chat, né? A Ok. gente pode ir seguindo pela ordem do chat, e se quem quiser, se quem fez a pergunta quiser dar um tchauzinho também para o Marcelo, abrir a câmera, nem todo mundo está com câmera aberta, mas dentro disso que ele falou, dessa ideia da gente se relacionar, né, Marcelo? Acho que é legal. Quem quiser abrir a câmera, Olha, eu vou dizer o seguinte: para a se gente vocês ver a tivessem, gente ver as carinhas, né? para quem nunca fez isso, mas se vocês estivessem do meu lado aqui, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo, olha, por exemplo, a Sandra fazendo assim, que é muito gracinha, adorei, falando, eu entendi já o que você vai falar, que é, na verdade, se não tem lá, não sei, Samsung SM S9, pô, legal. Ah, Ana Cláudia, deve ser ela, não sei. Mas o ponto é que é muito mais legal, da minha perspectiva, ver um rosto que balança a cabeça, que discorda, mas que sorri, que fica zangado, do que não ver nada, né? Então, eu acho que isso faz parte. A Solange até já falou, kkk, eu já abro a câmera. Então, eu Olha acho lá, olha lá. super bacana, porque a menos, obviamente, que você não queira por razões que eu desconheça, isso também vale, né? A gente tem que entender isso e respeitar isso. Mas, Ó, caso o contrário, Samsung está dizendo aqui que ele está deitado, kkk. tudo bem. Mas Samsung, põe teu Deitado é bom. nome. Não, não precisa abrir a câmera se vocês estão de pijaminha, não tem problema. Põe teu Beleza. nome, Samsung. Como é teu nome? Renomeia você aí. Pronto, a gente ficar te chamando de Samsung é bizarro. Ele abriu a câmera. É ele, olha lá, olha lá. Valeu, estou vendo, estou vendo. Está abraçando um travesseiro, não sei. Pode ficar deitado essa ideia. Ó, gente, eu também estou tomando café agora, tá? E vocês só estão me vendo da parte de cima. Se vocês vissem a parte de baixo, vocês iam ver que é uma calça de pijama que eu tô. Então, fiquem tranquilos com relação a Eu isso. tenho um amigo físico americano que é super famoso e ele falou ao vivo isso, né? Ele falou: vocês sabiam que durante a pandemia a maioria das palestras que eu dei no computador eu estava pelado da cintura para baixo? E ninguém sabe, né? Aquela coisa, você tá às vezes você tá de paletó e de cueca, porque ninguém vai ver mesmo, né? Então, tudo bem, é uma coisa muito. Então, essa aí é o uniforme da realidade virtual, né? Você vê só aquela parte daqui para cima e tal. Mas tudo bem. Eu não, eu estou de short e de camisa porque está muito quente aqui. Então, pessoal, perguntas? Bom, Vamos lá. Para vamos mim, lá? é a favorita. Eu vou começar pelo chat aqui. Ô, Jana, põe teu nome lá no chat para a gente seguir a ordem do chat. Aí, quando for a tua vez, você fala. Tem gente mandando pergunta e tem gente falando eu quero perguntar, que são as pessoas que Eu vão vi. abrir a câmera e tal, tá? É só para dizer, aproveitando aí o link da Jana, acho que o Marcelo nem sabe, nem tive a oportunidade de comentar ainda com o Marcelo, mas Orjana, Marili Santos, que eu vi ali também, e outros que estão aqui hoje com a gente, fazem parte de uma comunidade chama-se Comunidade Libertas, que é uma comunidade de psicólogos, Marcelo, psicólogas, Ok? psicoterapeutas, psicanalistas, o Celso também, Celso? Também é da Libertas? Uau, É, interessante. que nos procuraram, a partir da última aula que você deu aqui, procuraram a Capivara para fazer também uma parceria conosco, porque elas são pessoas que estudam também essa questão do. Foi até legal que você falou, você nem sabia, mas você falou muito disso, né, do relacionamento hoje. Só falei disso, E né? Assim, você nem sabia, mas a gente está com esse grupo aqui de psicoterapeutas, eles trabalham bioenergética também lá na Libertas. E pessoas muito interessadas nessas coisas que vocês vêm falando. A gente está com uma parceria com eles, inclusive quem é da Libertas tem aí um cupom de 10% de desconto. Então, se houver entre vocês outras pessoas de outras comunidades, de profissionais interessados nisso tudo que Marcelo está trazendo para nós, procurem a Capivara, a gente pode fazer essas parcerias, né? Aquilo que o Marcelo falou no início, divulgar cada vez mais essa iniciativa aqui do Reescrever a Humanidade.
a gente abre para estudantes, para professores, a gente abre bolsas, e podemos fazer também cupons de descontos para comunidades específicas, para a gente ter cada vez mais gente nessa conversa aqui. E é o que a contribuição de vocês que financia o projeto, né? E aí a gente pode, inclusive, trazer mais bolsas, né? À medida que as contribuições de vocês aumentam. Quanto mais gente, mais contribuição. O projeto é 100% autofinanciado, a gente não tem patrocinadores, então é muito importante que essa sala esteja cada vez mais cheia. Vamos começar então com as... Eu perdi o Marcelo. Ah, não, o Marcelo está aqui. Falei, gente, não, o Marcelo não pode cair. Não, eu estou aqui. Você está aqui, não, é que sumiu da tela aqui. Vamos começar com a Lia, tá? Ela fala que, bom dia, professor, e uma pergunta sobre o universo quântico. Ela diz o seguinte: nós temos fenômenos como os múltiplos estados simultâneos, o emaranhamento quântico, o princípio da incerteza, a ação fantasmagórica à distância. Esses fenômenos podem nos levar a reflexões entre espiritualidade e conhecimento científico, como afirma o físico Amit Goswami. Uhum. É uma pergunta, eu li sem a entonação da pergunta, mas é se esses fenômenos podem Ok. nos levar a reflexões entre espiritualidade e conhecimento científico, como diz o Emmett, não sei se eu pronunciei certinho, mas Goswami, Goswami. né? Goswami, é isso. Boa, Lia, boa pergunta. Eu estou te vendo do meu lado aqui na tela, então está perfeito. Olha, vamos contextualizar um pouco física quântica antes de eu responder a tua pergunta, porque isso vai fazer parte da resposta, né? Então, vocês sabem que a física quântica ela é diferente do que a gente chama de física clássica. E a física quântica ela surgiu no início do século XX para descrever o comportamento dos átomos e das partículas subatômicas, tipo prótons, nêutrons, elétrons. Então, a física quântica, a preocupação da física quântica é com objetos muito pequenos, ou seja, pequenos mesmo, né? Muito pequenininhos. Só que alguns fenômenos quânticos têm uma manifestação macroscópica, ou seja, em escalas de distância maiores do que as escalas atômicas. Então, o que a Lia estava falando de emaranhamento quântico é uma ideia que quem descobriu isso foi um dos inventores da física quântica, chamado Schrödinger, né? E ele escreveu um artigo em 1935 que é o famoso gato de Schrödinger, não sei se ouviram falar no gato de Schrödinger, né? Que está vivo e morto ao mesmo tempo, aquela história. E quando ele escreveu esse artigo, o que vocês provavelmente não sabem, a menos que vocês tenham lido meu livro Ilha do Conhecimento, vocês provavelmente não sabem é que ele escreveu essa história do gato para criticar a própria física quântica que ele tinha inventado. Por quê? A ideia seria o seguinte: no mundo quântico, um elétron, que é uma partícula que vai em volta do núcleo e tal, ele, antes dele ser observado por um aparelho qualquer, um microscópio especial, por exemplo, você não pode dizer aonde ele está, se ele está aqui, se ele está ali. Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Isso se chama superposição quântica, tá? Então, como a gente descreve isso matematicamente nessa equação de Schrödinger, que o elétron pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, até que quando você mede onde está o elétron, você põe lá um detector, aí, pum, você acha o elétron vai estar lá. Essa posição que foi medida do elétron é apenas uma das possibilidades da onde ele poderia ter sido encontrado. Você podia ter encontrado o elétron aqui, o elétron aqui, o elétron aqui, o elétron aqui. E cada uma dessas posições diferentes tem uma probabilidade de ocorrência. Então 10% ele poderia estar aqui, 15% ele poderia estar aqui. Então, no mundo quântico, você não pode afirmar com certeza que quando você for fazer uma medida de onde está o meu elétron, ele vai estar aqui onde está essa minha mão. Você pode só dizer ele tem uma probabilidade X de estar ali naquele lugar. Ok?
Então, aquela certeza que a gente tem quando a gente pega, por exemplo, uma borracha. Ó, a borracha está aqui, vocês estão vendo? Aí você fala, ela está aqui mesmo, está essa distância na minha cabeça, agora eu vou botar que está na minha testa, não tem erro, ela está aqui. Se fosse um elétron, ela não ia estar aqui, a menos que você medisse, interagisse com o elétron. Então, a interação com esse objeto quântico determina, de uma certa forma, aonde ele vai estar. Okay? Isso é uma coisa muito louca, né? Porque quando você tem a Lua está lá no céu, ela independe de você. Você vai, a Lua está lá. A Lua, você não vai. Se você olhar para a Lua, ela não vai mudar de lugar, vamos dizer assim. Mas com o elétron, a coisa é diferente. Então, a realidade quântica ela é muito diferente do que a gente chamaria a nossa realidade, que seria a realidade clássica. Então, quando Schrödinger descobriu isso, ele falou, putz, isso aí não é uma coisa muito saudável ao nível macroscópico, porque, afinal de contas, o que a gente vê do mundo não tem essas estranhezas quânticas todas, né? Então ele falou, imagina que você põe um gato dentro de uma caixa e essa caixa tem uma garrafinha de veneno, ok? E junto dessa garrafinha de veneno tem um martelinho, que se o martelo bater na garrafinha de veneno, ele quebra a garrafinha de veneno e o gato que está dentro da caixa morre. Tá? Mas para esse martelinho bater na caixa, ele tem um mecanismo que usa um átomo radioativo que pode ou não decair. Ele pode decair, emitir uma partícula que vai fazer o martelinho mexer e vai bater na garrafinha e vai matar o gato, ou não. Então, quando você tem o gato naquela caixa com esse material radioativo e o martelinho, antes de você abrir a caixa, você não sabe se o gato está vivo ou se o gato está morto. Tá? Você só vai saber se o gato está vivo ou morto quando você abrir a caixa. Então o Schrödinger falou, mas que maluquice é essa, né? Quer dizer que o ato de abrir a caixa vai matar ou não o gato? E se você, antes de abrir a caixa, o gato vai estar numa superposição de dois estados, o estado vivo e o estado morto, que nem o elétron pode estar aqui ou pode estar aqui, no caso do gato seria vivo, morto, né? Então ele fala, isso daí para ele, na maneira como ele se motivou para escrever esse artigo, mostra o absurdo que é extrapolar fenômenos quânticos para dimensões humanas. Tá? Uma caixa grande onde cabe um gato. Tá? Então, o próprio Schrödinger, e no final da história, ele acabou tendo uma crise nervosa, porque ele ficou profundamente chocado com as próprias consequências das ideias que ele teve. Né? É uma coisa assim, eu criei um monstro, né? Tipo isso. Bom, então, isso daí é explorado muito, esses efeitos, essa estranheza quântica é muito explorada por autores ditos espiritualistas, espiritualizados, porque essa fenomenologia quântica leva, em princípio, a essas possibilidades muito estranhas, né? De que você, por exemplo, quando você pensa em uma pessoa, ela aparece. Ou você, de repente, tem uma intuição, tem uma ideia, né? A ideia de sincronicidade. Que aliás, vocês psicanalistas aí, o Jung escreveu um livro inteiro sobre sincronicidade, muito inspirado pelo Pauli, Wolfgang Pauli, que foi um outro físico famoso em física quântica, que foi tratado pelo Jung. Então, eles dois colaboraram nesse livro sobre sincronicidade. Então, o meu problema ali com essa história é que, até o momento, a gente não tem nenhuma, zero evidência de que essas coisas que acontecem nas nossas vidas têm qualquer correlação com fenômenos quânticos no cérebro, ou no cérebro de duas pessoas. Eu tenho um colega no MIT chamado Max Tegmark, que é um cara muito inteligente, um físico muito bom. Ele, aliás, ele é um sueco que casou com uma brasileira e ele escreveu vários artigos sobre essa questão.
E um dos problemas com essas superposições quânticas, com esse emaranhamento quântico, que é uma maneira de você ter, por exemplo, você prepara um elétron que está girando dessa forma, na direção, vamos dizer, no sentido horário, e o outro que está girando no sentido anti-horário, e você aproxima os dois um do outro, eles formam um par, em que um gira para um lado, outro gira para o outro, você separa os dois de uma distância muito grande, esse vai continuar girando desse lado e do outro lado, você não sabe quem é quem. Quando você mede um, ele está girando no sentido horário, o outro, com certeza absoluta, vai estar girando no sentido anti-horário, sem você medir. Então, você, sem medir uma coisa que está separada no espaço, você sabe o que essa coisa está fazendo, né? O problema dessas superposições quânticas é que elas são muito frágeis. Calor, que são vibrações, são partículas que estão vibrando, luz, não só luz visível, mas ultravioleta, infravermelho, tendem a destruir essas superposições quânticas, a menos que você crie condições muito especiais que você pode criar no laboratório para que essas superposições sejam respeitadas, tá? Elas não sejam destruídas. O problema, como meu amigo Tegmark falou, é que no cérebro, o cérebro é muito quente, muito caótico, cheio de fluidos. Então, é muito difícil você manter superposições quânticas num ambiente tão caótico quanto o nosso cérebro. Então, no momento, eu não vou dizer que é o fim da história, tá? Eu vou dizer que, no momento, se eu for responder usando a física mais tradicional, mais canônica, o senhor Goswami está exagerando. Ok? Ok. Vamos lá, senão eu não vou falar de mais nada. Eu vou ficar só falando Ok, sobre... não, vamos lá. Sandra Poutino, Sandra Grassman Poutino, fala olá, bom dia, e ela traz aqui o livro Cosmos do Carl Sagan. Boa. A pergunta é, segundo o livro Cosmos de Carl Sagan, quem responde pela Terra? Como fica esta questão hoje, nesse mundo convulsionado por guerras e interesses econômicos acima de tudo? Puxa, eu pensei que você ia me perguntar quem responde pela Lua, por Marte, mas pela Terra é muito mais complicado, né? Porque no espaço é mais infeliz a resposta. A resposta do espaço é que não tem controle. Não existe controle. É uma coisa incrível isso. Você, em princípio, você pode o Celso aqui. O Celso ele vai para a Lua no foguete que ele inventou e ele vai falar: esse pedaço da Lua aqui é meu e ninguém vai poder dizer nada, porque não existe uma legislação ainda aceita. Está se começando a se pensar nisso, aceita mundialmente sobre como demarcar ou proteger o espaço. Então, o espaço é um pouco como a Antártica. Vocês sabiam que o continente da Antártica também não é um país, não tem um presidente da Antártica, ele não tem uma demarcação geográfica e também não tem um controle, o que é bom e é ruim, né? É ruim porque você pode ir lá e abusar e só as ONGs é que estão protegendo a área lá que podem fazer alguma coisa. Não existe um governo. Então, você tem uma base brasileira, tem uma base inglesa, tem uma base americana, tem uma base russa, etc., etc., mas não tem um controle. O espaço é assim. A Terra não. A Terra é uma grande bagunça, Sandra. Por quê? Porque há mais ou menos uns 10 mil anos atrás, algum ancestral nosso teve essa brilhante e trágica ideia de achar que esse pedaço de terra ali era dele. Então, olha aqui, pessoal, é o seguinte, esse pedaço de terra aqui é meu. Então, se você quiser alguma coisa que cresce aqui, você tem que ou me dar alguma coisa em troca, ou você está invadindo a minha propriedade e eu vou poder te matar ou te botar para fora, porque essa terra aqui é minha, e essa terra, como ela é minha, o M maiúsculo, ela tem valor, então você começa a monetarizar, monetaria, como se fala isso, pessoal? Não sei mais falar. Monetarizar com Z, Monetarizar, Z. obrigado. A terra, pô, 40 anos fora do Brasil, né? Monetizar.
Monetizar, obrigado, Sol, tá certo. Tá vendo? Nem vocês sabem. Não é nem monetarizar? Não existe monetarizar? Monetizar, tá certo, é monetize. Monetizar? Ai, meu Em Deus, inglês, socorro, obrigada, em Sol. inglês é monetize, exatamente a mesma coisa. É, Então você agrega valor a uma coisa que não era sua, que não era de ninguém, mas que passa a ser. Então a gente inventou duas coisas, Sandra, aqui na Terra, que causaram toda a confusão em que nós vivemos hoje. Uma é a propriedade privada e a outra é o dinheiro, o capital. São invenções. A gente inventou isso, né? E a partir daí você tem toda a história da economia e você começa então a desenvolver tecnologias agrárias, criar cidades, estados que vão então precisar de uma hierarquia de poder para controlar, porque como você começa a ter valor, você começa a ter crime, então você começa a ter, não que antes não tinha, você também tinha invasão de terras lá dos nossos pré-agrícolas, né? Pré-área era agrícola, os caçadores-coletores, né? Os coletores-caçadores, mas é uma coisa diferente, porque quando você tem essa estrutura de poder, você tem um senso de justiça que leva a uma punição A, B, C ou D, dependendo do seu crime. Você então começa a construir fronteiras. Esse país aqui é o meu país, aquele país ali é o teu país. Para você vir de um país para outro, você não pode. Como que isso aconteceu? Ninguém, a gente está tão imerso nessa maneira de pensar, ela faz tão parte da nossa identidade enquanto ser humano que a gente não pensa que há 10 mil anos atrás não existia país, não existia fronteira, não existia dinheiro. Você ia onde você bem quisesse, obviamente, prestando atenção no fato de que o ser humano, como os animais, são territoriais. Então, se tivesse lá um território ocupado, você dava a volta, entendeu? Mas não tinha que ter passaporte, pagar para ter um visto, etc, etc, para você ir de um país para outro. Imigrante agora é crime, né? É uma criminalidade, é uma coisa ter. Eu cheguei aqui na Itália e eu bem que falei, né? Quer dizer, eu saí de uma situação em que eu era, vamos dizer, uma elite, né? Nos Estados Unidos, no Brasil também, que eu tenho cidadania dupla. Cheguei aqui e alguns professores me conhecem, mas quando eu chego na imigração ali em Siena, eu não sou ninguém. Eu estou lá na fila com um monte de refugiados do Afeganistão, da Nigéria, de onde. Então, e aí eu tenho que pedir permissão, né, de mão assim, né, por favor, deixa eu ficar aqui, que eu sou bonzinho, etc. É uma coisa totalmente criada por um sistema político, econômico que a gente inventou. Então, Sandra, o ponto é que a Terra acabou virando propriedade de quem tem mais dinheiro. Que quem tem mais dinheiro vai além das fronteiras. O único jeito imediato de você virar cidadão italiano, não cidadão, mas residente na Itália, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou no Japão, é você fazer um investimento X naquele país. Então, por exemplo, Portugal, pelo menos era assim alguns anos atrás, se você pudesse investir, eu não me lembro quanto era, 250 mil euros, uma coisa assim, comprar uma propriedade, você podia ir morar em Portugal o resto da sua vida. Então, o dinheiro compra essa liberdade de locomoção e então você cria uma hierarquia totalmente baseada no capital. E aí tudo gira em torno desse capital. E é por isso que nós hoje temos, no país mais poderoso do mundo, o poder completamente controlado por bilionários, por um grupo de 15, 10 bilionários que estão controlando os Estados Unidos. Inclusive o presidente, que se diz bilionário, mas não é, faz parte do clube, entendeu? E é manipulado pelo clube, né? E é uma tragédia isso, né? Então, o problema é muito por aí. A nossa, vamos dizer assim, a nossa hierarquização de valores, nós, né, falando da humanidade em busca de si, ela cada vez ficou mais perdida, porque nem todo mundo pode ter o poder aquisitivo para adquirir os direitos de poder ser humano. Você agora tem que pagar para virar ser humano, né? Você tem que pagar, porque você precisa pagar para ter uma casa boa, você precisa pagar para comer bem, você precisa pagar para viajar, para ter um carro. Então, você só tem os direitos mais básicos de cidadania, de dignidade, se você tem dinheiro. Então, as pessoas que não têm são sub-humanos, literalmente, e são tratados dessa forma. E essa
é a grande tragédia da sociedade moderna, que a acumulação de capital nos últimos 100 anos disparou. Então, você tem cada vez mais dinheiro em menos mãos, ao mesmo tempo em que, eu não sei se já pararam para pensar nisso, eu acho que eu falei isso em uma outra aula minha, não me lembro exatamente, que em 100 anos, a população da Terra quadruplicou de 2 bilhões para 8, né? Então, essa turma aumentou, sim, aumentou o poder aquisitivo de muita gente, mas aumentou tanto o número de gente que essas populações subhumanas, no sentido não porque eles são menos humanos, mas porque eles são monetariamente menos humanos e, portanto, considerados pelo poder como sendo menos humanos, aumentou eu não sei exatamente o fator, mas no mínimo 20 de 100 anos atrás, né? Então, sim, a qualidade de vida em média melhora, sim, melhora para aqueles que podem, porque tem mais tecnologia, a medicina melhorou, a produção de alimentos melhorou, então você tem, vamos dizer assim, uma otimização de certas coisas que levam a um grupo pequeno de seres humanos a ter cada vez uma qualidade de vida maior, né? Mas você tem lá quase 2 bilhões de indianos e de chineses, né? Quase metade da população da Terra em 2 países. E a história lá, sim, você vai lá e fica impressionado com as mudanças que aconteceram, mas você tem um mar de gente subhumana ainda, no sentido que eu estou falando de subhumano, não menos humano, mas menos humano dentro dessa história de poder aquisitivo. Então a bagunça é essa, pelo menos na minha opinião, de forma resumida. Então o que a gente pode fazer? A gente pode, dentro da capacidade de cada um, ajudar aos que não podem, de todas as maneiras que são possíveis. Não precisa ser só dinheiro, pode ser comida, pode ser objetos que você não usa mais, pode ser carinho, pode ser um abraço, voltando àquela conversa que a gente tinha na frente, para que essas pessoas se sintam mais humanas do que elas são. Do que elas são, não, do que elas são percebidas como sendo. Não, por aí. Muito bom, Marcelo. A gente tem um grupo grande aqui, muitas pessoas falando no chat que também são psiquiatras, são psicólogos. Então, a gente tem um grupo grande de estudiosos aqui da mente humana, né? Hoje, Então, nesse nosso grupo. eu sou casado com uma mega psicóloga há 29 anos. Então, eu acho que eu acho que eu estou impregnado um pouco com muitas dessas ideias. E a gente está pensando, aliás, em fazer alguns encontros no Brasil. Então, a gente vai anunciar isso com mais perto. Porque ela tem vários seguidores da escola dela, chama AEDP. Procura lá para vocês. AEDP. Vocês vão ver o que é. Eu diria que é uma abordagem psicológica com coração gigante. Uma coisa bem diferente do freudiano, do lacaniano, outra história completamente diferente, que tem a ver muito com esse espírito do relacionamento como um projeto de cura, sabe? Como um portão que abre a possibilidade da cura. Não é a conversa, é o amor. Então, é uma Muito proposta bom. muito diferente. Bom, vai lá. Vamos lá, peraí. N16. Agradece, obrigada por tudo, professor. Ela queria ouvir sua opinião, Marcelo, sobre a mudança do processo de comunicação digital, o tempo e o espaço emocional das relações e o processo de adoecimento mental. Então, a gente falou um pouquinho sobre isso, né, na minha introdução, lá de, sei lá, meia hora mais ou menos, em que eu toquei exatamente nessa história, né, que nós estamos ultra conectados e ultra desconectados ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, eu estou aqui conectado com todos vocês estão me vendo, estão me ouvindo, etc. Eu estou vendo vocês, mas é um tipo de conexão que é muito nova na história da humanidade. Isso não existia. Isso não existia, eu diria, 10 anos atrás a gente não estava fazendo isso, até menos, né?
E o que isso permitiu? Isso permitiu que durante, por exemplo, durante a pandemia, você não precisava ir ao escritório para trabalhar, você podia ter essas reuniões virtuais. Aí pegou o gosto, né, de eu quero trabalhar de short e de camisa social, né, e não precisar entrar no trânsito terrível do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou de Nova York, ou de Chicago, seja lá onde for. Então existem qualidades maiores, mas o que aconteceu? Eu escrevi um ensaio que em português a tradução seria algo assim: você quer viver a sua vida ou você quer filmar a sua vida? E a ideia do ensaio era a seguinte: é que agora, com as tecnologias de mídia social, todo mundo, todo mundo sempre teve uma história. Todo mundo aqui tem uma história de vida, uma narrativa, né, que é a sua vida, né? Só que agora, mas essa narrativa que era a sua vida, que é a sua vida, até alguns anos atrás, era sua. Você dividia com seus amigos, com seus companheiros, com a sua família, mas ficava numa esfera de comunidade relativamente pequena. Agora, com essa história de mídia social, você tem a possibilidade de dividir a sua história com o mundo, ou se não com o mundo inteiro, pelo menos se você falar português, com muitos milhões de pessoas, né? Então, o que aconteceu com isso? Uma mistura de duas coisas. Primeiro, você se expõe ao outro, mas não só ao outro que faz parte da sua comunidade, como era antigamente, tipo os meus amigos, a minha família, mas você se expõe aos outros que muitas vezes covardemente se escondem por trás de um avatar aí qualquer, com a intenção de ferir pessoas, especialmente pessoas mais vulneráveis. Então, a faixa da população que mais sofre com esse acesso ao mundo digital da informação e essa projeção do seu eu digital para o mundo são os adolescentes, especialmente as meninas adolescentes. Por quê? Porque muita gente muito maldosa entra nesses sites. Eu estou lá no Instagram, estou me mostrando aqui, eu estou aqui fazendo assim com o meu cabelo, tem uma cachoeira atrás, não sei o que e tal, olha que lindo, que linda, não sei o que. E as pessoas falam, mas você já olhou para a sua gordurinha na barriga? Você já viu a sua marca striagem lá, não sei o que e tal? Seu cabelo está horrível, e não sei o que, não sei o que. Então, quanto mais você se expõe ao outro desconhecido, mais vulnerável você é a esse lado humano de profunda maldade. Isso é um dos perigos maiores que você tem nessa mídia social, porque não existe filtro, porque as pessoas se escondem, né? Então, elas podem falar as coisas mais absurdas, mais agressivas, mais destrutivas, e você nem vai saber quem é, mas vai ouvir as palavras, né? Ontem, o meu filho falou que uma youtuber aí famosa se suicidou justamente por causa disso. Eu esqueci o nome, é uma americana. Por causa desse assédio negativo que vem. Então, ou você cria uma espécie de anemia social em que você se diz imune a esse tipo de agressividade, ou você se faz super vulnerável e paga um preço emocional super alto, né? Esse é o lado, vamos dizer assim, sombra dessa tecnologia, né? Porque, obviamente, eu sempre falo muito isso, toda tecnologia tem um lado luz e um lado sombra, né? E o lado sombra é esse que esse é um dos lados sombra. O outro lado sombra seria o que a gente chama de túnel digital, que é basicamente quando você usa um quando você procura um tema na internet, né? Eu estou interessado em, sei lá, roupas militares. Aí você, eu quero comprar um uniforme militar para usar numa festa, não sei o que e tal. Aí você entra lá, aí militares, né? Então, de repente,
começa a aparecer nos seus links, né, especialmente o YouTube é craque disso, um monte de outras coisas ligadas com esse assunto que não são diretamente ligadas com aquilo que você começou, você começa a olhar, você começa a clicar, você começa a se interessar, clica mais, entra mais. Isso daí é um túnel de informação que, de repente, você está só nesse meio, com outras pessoas que estão ali para te pegar, vamos dizer assim, né, ideologicamente. E é assim que você tem, por exemplo, a criação de extremismo terrorista no mundo, especialmente atingindo quem? Jovens, jovens solitários, sem uma comunidade, sem apoio familiar, confusos no mundo, são os mais recrutados por grupos de terrorismo extremista através esse túnel digital. Okay? Então, esses são os lados, vamos dizer, mais sombra, tem outros também, mas, por exemplo, as pessoas começaram a falar de terra plana e todo mundo achar que terra plana é uma ótima ideia, vamos lá se juntar a esse movimento super legal dos terraplanistas, né, etc. Tragédias humanas desse tipo, mas você também tem um lado que, por exemplo, a gente está aqui agora conversando, ou você pode se comunicar com seus filhos que estão, sei lá onde, na Austrália, ou estão em Mato Grosso do Sul e você está em Porto Alegre. Então, quer dizer, existem outras coisas boas com relação a isso. Mas o problema é que ninguém está falando muito nesse assunto. As escolas não falam nos perigos dessa exposição digital. Então, hoje em dia, eu acho que deveria fazer parte do currículo das escolas, especialmente dos jovens, esse tipo de conversa. Como se proteger emocionalmente da predação digital, né? E porque senão você vira escravo daquilo e você sabe que as pessoas que escrevem esses algoritmos, especialmente no YouTube, mas não só, são pessoas que sabem exatamente o quanto de endorfina você precisa para continuar usando aquele canal as partes do cérebro que se iluminam quando você faz uma ressonância magnética são exatamente as mesmas partes que se iluminam quando se toma heroína, cocaína. Ou seja, você cria literalmente um vício digital. Você fica literalmente viciado. Então, você se pega antes de dormir, entrando lá no Instagram para ver vídeo de cachorrinho, de gatinho, em vez de estar falando com o teu companheiro que está do lado. Né? E isso cria uma separação no casal, né? Porque você fica literalmente viciado naquele negócio. Então, a gente tem que se guardar muito. Se a humanidade continua em busca de si, certamente o caminho desse reencontro do humano não vai ser através das mídias sociais. Isso eu posso garantir. A resposta existencial para quem nós somos não está num vídeo do YouTube. Está na nossa capacidade de relacionamento com o outro direto, olho no olho, pele na pele, conversa com conversa. Eu acho que quem busca o caminho da salvação, vamos dizer assim, emocional e existencial, numa tela de televisão, ou de computador, ou de celular, precisa de ajuda. Então é isso, M16. Vamos em frente, Marcelo. Tem bastante perguntas aqui. Peraí. O 3, 4 minutos. Tá, e daqui a uns Lia, 7 minutos a gente dá uma paradinha, né? Para dar uma esticada de. isso, eu tô controlando aqui o horário, mas até 11h30, né? Lia, eu tenho mais uma pergunta da Lia, mas eu vou avançar, tá, Lia? E se der tempo, depois a gente volta, ok? Então, vou para a pergunta da Vera Moreira, que não perguntou ainda, e que diz o seguinte: Marcelo, você diz que trilhões de neutrinos do Sol atravessam os nossos corpos a cada segundo, fazendo uma ponte direta do coração do Sol para os nossos corações. E também que o conhecimento adquirido com a física do século XX estabeleceu bases para que a biologia no século XXI avance em estudos importantíssimos. A minha pergunta é: o entendimento da complexidade e do mistério dos corpos vivos poderá ser determinante para a consciência de quem nós somos? De quem e do Quem que somos? quem fez essa pergunta? A Vera Moreira.
Ótima pergunta, Vera. Olha, com certeza absoluta e total. Eu acho que não há a menor dúvida. Você falou muito bem. A física do século XX, aliada à biologia do século XX e XXI, está transformando o nosso conhecimento do que é vida. Eu acho que não tem nenhum assunto hoje em dia mais de ponta e mais vamos dizer assim, com a promessa de grandes desenvolvimentos, sabe, de crescimento de conhecimento mesmo, do que essa questão da vida, né? E é por aí, eu acho que vai ser. Eu estou escrevendo um livro novo agora e que eu, literalmente, ontem eu escrevi uma frase mais ou menos assim: nós na escola, nós aprendemos que existe a física ou a biologia, né? São matérias diferentes, a física ou a biologia, ou a química, ou a matemática, ou as ciências da Terra, ou as ciências do meio ambiente. E agora, com a questão da vida, a gente está entendendo que é física e química e biologia e matemática e ciências da Terra e ciências do meio ambiente. Não existe mais ou. Aquela compartimentalização do conhecimento que faz parte das nossas escolas, das nossas universidades, dos nossos diplomas, né? Aquela coisa bem tradicional, iluminista e pós-iluminista, né? Do século XIX, de dividir o conhecimento em matérias específicas, está começando a ser ultrapassada justamente por causa desse avanço no que a gente está estudando agora do que é vida. Porque a biologia estuda o que a vida faz, mas não o que a vida é. E essa questão de o que é a vida, como que a vida se desenvolveu da não vida, né? Como que como que química ficou viva? Isso é uma coisa que eu já mencionei aqui antes, né? É um dos maiores mistérios da ciência moderna. E a gente só vai entender isso se a gente fizer esse casamento entre essas várias disciplinas, que é exatamente o que eu estou fazendo agora nos meus projetos de pesquisa. A gente está desenvolvendo aqui e também fora daqui, mas em colaboração com pessoas em lugares diferentes do mundo, um mega projeto agora que se chama a física. Como é que eu vou dizer? A física não é da física da inteligência, mas por aí, a física da em inglês é tão simples, em português é tão complicado. A física da nossa capacidade de agenciamento da vida. Como que a vida é capaz de entender que precisa viver e agir para isso, né? Lembra que eu mencionei a história da bactéria lá no início? Como é que a bactéria sabe que ela precisa comer açúcar para poder viver? E não só, ela sabe que precisa, ela vai aonde tem, ou seja, ela é capaz de decodificar a informação da onde que está o açúcar, está no armário da cozinha, e de se mexer naquela direção, se chama quemotropia, quemotaxia, na verdade, de você se mexer naquela direção para ir tomar mais. Como é que uma bactéria que não tem nem. É uma célula só, não tem cérebro, não tem nada disso, é capaz de fazer isso? Ninguém sabe. E para você entender isso, você tem que entender não só de biologia, de bioquímica, mas de física, de teoria da informação, de ciências do ambiente, porque o ambiente determina as capacidades que tipos de vida vão ter nesse ambiente. Não adianta nada ser um peixe no alto de uma montanha. Então, essa questão de adaptabilidade e como isso determina o tipo de vida que você é e, portanto, o tipo de capacidades que você tem enquanto ser vivo é fundamental. Então, é sem dúvida nenhuma, é por aí mesmo, Vera. Boa. Ele junta física, química, biologia, tudo, né? Isso. Hoje em dia tem uma matéria, tem uma nova disciplina que surgiu há uns anos atrás, chamada astrobiologia, que é o estudo da vida no universo, não só na Terra, mas fora da Terra. E a que aliás o livro que eu escrevi, o último que eu escrevi solo, chamado Despertar do Universo Consciente, é sobre isso. Você tem ele aí? Uau! Ok, esse é o livro que eu acho que todo ser humano no mundo, obviamente eu acho isso, deveria ler. Os outros livros vocês podem ler, mas esse vocês têm que ler, porque esse livro é sobre o nosso futuro coletivo nesse planeta, e para eu contar por que esse futuro coletivo é fundamental,
eu tenho que contar toda a história da vida na Terra, por que que a Terra é um planeta especial. E esse tipo de narrativa é um tipo de narrativa que chama todas as outras disciplinas juntas. Você precisa de física, de química, de biologia, de botânica, de astronomia. Então, tudo se mistura quando a gente tenta falar um pouco mais sobre a questão da vida, que para mim é fascinante. Mas vai ter pergunta mais lá na frente sobre isso aqui, Ah, então vai dar para você imagino. falar um pouco. Já vi que tem gente perguntando disso. Que Ó, bom. uma pergunta bem simples da Tainá Groli, ela pergunta se você ainda dá aula no Dartmouth College. Boa, Tainá. Eu não dou aula, eu fiz uma coisa, uma estratégia bem espertinha, na verdade. O que que eu fiz? Há 6 anos atrás, eu comecei a dar um curso extra por ano. Aí, em 3 anos, eu tinha acumulado um número suficiente de cursos extras para poder passar 3 anos sem dar aula, né? Então, um crédito especial. Aí eu falei para o meu decano, olha, minha decana, olha, eu tenho esses cursos acumulados, eu quero ir para a Itália, eu ganhei uma bolsa bem grande para criar um instituto lá. Quem administra essa bolsa é a minha universidade nos Estados Unidos, o Dartmouth College. E ela falou, beleza, pode ir. Então, sou ainda vinculado a Dartmouth como professor titular, mas eu não preciso nem estar lá fisicamente, nem dar aula. Então, eu estou basicamente aqui como diplomata, vamos dizer assim, da universidade aqui na Itália, tocando esse projeto, mas que tem o nome da universidade associado a ele. Então, para a universidade é sempre bom. Então, essa é a história. E eu também estou associado com a Universidade de Siena, que é a que fica mais perto aqui de casa, mas lá eu também não preciso dar aula. Então, eu tenho só uma sala e uma permissão de estacionamento, que em Siena é muito importante, porque é difícil estacionar lá. Então, é isso. Na Idade Média não tinha carro, né? Então, difícil, Era né? tudo cavalo. E as ruas são assim, né? Essa é uma É. aventura de dirigir aqui na Itália e em alguns lugares da Europa. Você tem um Precisa de carro grande, Um Fiat Fiorino, aquele Fiorino. tem que ser um pequenininho, Fiat 500, né? Que é o 5.500, aqueles carros É, pequenos. é o Tipo